A palavra de hoje fala sobre uma festa que aconteceu em Caná da Galileia. E lembrando em festa, como nós gostamos de festa, né, irmãos? Todos nós adoramos festas, principalmente os jovens, né, gostam de festa. Não somente os jovens, mas eu creio que todos nós gostamos de divertir e curtir uma festa com as boas companhias. E a palavra de hoje fala sobre bodas que aconteceu em Caná da Galileia. Então, imagina o casamento. O preparo de um casamento requer muito tempo. O preparo de um casamento requer muito preparo. Como alguns dos irmãos já são casados aqui e sabem como é o casamento, né? Não é fácil você preparar um casamento. São muitas coisas a serem feitas, desde a escolha dos padrinhos, das madrinhas. Como é difícil, né, gente? Ficamos preocupados, né? Se não convidar essa pessoa fica ofendida, sim ou não. E é um preparo, né, estressante, né, para fazer aquilo que realmente seria para a nossa felicidade. E a palavra de hoje mostra que no versículo 1, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava nessa festa. E o verso 2 diz assim: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então Jesus também participava de festas, irmãos. A gente pensa, poxa, Jesus era uma pessoa exclusa, né? Uma pessoa que ficava isolada. Ele era um homem, né, que não era alienado a tipo de festas mundanas. Não, mas como vemos no texto, Jesus estava nessa festa. Ele foi convidado para essa festa. Então, o verso 2 diz: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Convidou-se Jesus e todos os seus discípulos. E o verso 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Irmãos, um fato como esse acontecer na cultura judaica é uma grande ofensa, irmãos. Hoje em dia, quando nós fazemos um casamento, irmãos, por exemplo, quando falta alguma coisa, imagina, na hora o pessoal não fala nada, não é verdade? Mas depois, irmãos, né, as pessoas vão destilando os venenos, né? Falar, aquela festa, não sei para que eu fui. Festa é imprestável, né? Nem bolo tinha. A gente gosta de criticar, né? Então, mas a gente percebe aqui no verso 3 que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Havia uma mulher, né, a mãe de Jesus, Maria, que teve essa percepção de que algo estava errado ali, né? Algo estava acontecendo e o problema era muito sério. Na época, na cultura judaica, algo semelhante a acontecer num casamento judaico era passível a divórcio, passível ao cancelamento daquela festa. Então imagina, irmãos, um momento para ser celebrado, um momento onde deve haver uma imensa alegria, né, irmãos? Imensa alegria, imenso júbilo, com as pessoas dando os parabéns. Essa festa estava correndo sérios riscos. Esse é o ponto que nós devemos observar em nossa vida espiritual. Esse é o primeiro ponto. O homem não é perfeito. O ser humano não é perfeito, irmãos. Nós muitas vezes tentamos ser perfeitos, tentamos fazer as coisas da melhor maneira possível, mas mesmo quando nós fazemos da melhor maneira possível, somos atingidos por situações que eram para nós inesperadas. Então, imagina, pessoal, uma situação inesperada, algo que você não estava esperando acontecendo na sua vida. Acontece, irmãos. Muitos de nós planejamos a nossa vida. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos quero estar assim. Planejamos. Principalmente as pessoas, né, que têm um sonho grande, elas planejam, almejam, né, e vão vendo e buscando os seus sonhos. Mas a tragédia dessas pessoas que buscam pelo seu sonho é quando as variáveis da vida acabam afetando aquilo que essa pessoa almeja alcançar. Irmãos,
O homem não pode ser perfeito, nunca será perfeito. Nós sabemos, nós não somos perfeitos. Ninguém aqui poderia dizer, eu sou perfeito. Se você se acha perfeito, irmão, você está com sérios problemas. Você realmente precisa de Jesus. Nós não somos perfeitos. E é por isso que nós precisamos de Cristo. A palavra de hoje nos mostra, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Era um momento de grande tensão. É uma festa que deveria gerar grande alegria. É a vida que muitas vezes nós vivemos. Imaginamos que a nossa vida deveria estar cheia de alegria. Como diz Paulo, regozijai-vos sempre, regozijai e alegrai. Mas a nossa vida não é regada de alegrias. Por quê? Essas variáveis inesperadas atingem a nossa vida, atingem a sua vida. E é por isso que nós não podemos ser perfeitos. Se há alguém perfeito nesse mundo, esse único ser perfeito seria o nosso Deus. Somente Ele é perfeito, irmãos. Você imaginou que seu marido fosse perfeito? É verdade. Na época do namoro, como seu marido, na época do namoro, o seu namorado era perfeito aos seus olhos. Não sei se os irmãos namoraram ou não, né? Tá tão frio hoje que está afetando até o coração, né? Lembra dos bons tempos, irmãos. Tenta lembrar a época de namoro, né? Quando o seu agora marido, na época namorado, ele se dispunha a fazer todas as coisas. Ele lá abre a porta para você, desce, minha princesa, agora vamos lá, deixa que eu seguro a sua bolsa, né? Que eu carrego essa bolsa aqui no shopping para você poder passear sossegado. Quantos homens já fizeram isso, né? Mas que agora não faz mais. Essas são as variáveis da vida, irmãos. Irmãs, essas são as variáveis da vida, né? Não é verdade? A gente casa com a pessoa pensando que ele vai ser daquele jeito para sempre. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Eu também, quando namorava a minha esposa, ela de vez em quando vinha na minha casa assim, ela falava, o que a gente vai comer hoje? Eu cozinho. Não, calma que eu vou cozinhar para você. Calma, fica sossegada. Calma, você. Não, deixa eu ajudar. Não, senta na cadeira que eu vou preparar para você. E ela fica, toda feliz. Nossa, né? Que homem legal, né? Aí fazia comida, levava, agora come aí. Ela comia. Eu falei, e aí, gostou? Gostei. Agora ela fala, deixa eu lavar a louça. Não, que isso? Não faça isso, por favor. Aí eu pegava toda a louça e lavava. Irmãos. E como o mundo muda, né? O mundo dá voltas, né? O homem muda. Minha esposa fala, poxa, naquela época você cozinhava, hoje você não cozinha mais. Cozinhar para quê? Tenho você. O mundo muda, né, irmãos? De vez em quando, sim, né? Mas, irmãos, nós vivemos uma vida assim. Pensamos que o nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa vida financeira, pensamos que o nosso relacionamento com as pessoas será perfeito. Nós almejamos a perfeição, mas devemos lembrar, nós não somos perfeitos. E algo sempre acontece no meio, algo sempre acontece no caminho, que acaba por gerar situações de constrangimento, situações de estresse, situações que levam ao rompimento até de uma relação. E é por isso que a gente tem que lembrar, o ser humano não é perfeito. O seu marido não é perfeito, a sua esposa não é perfeita, o seu filho não é perfeito, e a sua filha não é perfeita. O teu irmão em Cristo também não é perfeito, irmãos. É o que você tem que lembrar. O homem nunca será perfeito.
Nunca. Muitas vezes pensamos na igreja idealizando pessoas. Na igreja, as pessoas devem ser assim. Claro que é um ideal. Pessoas que vivem de acordo com a palavra. Pessoas que vivem de acordo com o que as Escrituras, né, dizem. Mas muitas vezes o que nós vimos é pessoas vivendo uma vida muito distante ou aquém daquilo que a palavra fala. E assim ficamos decepcionados. Mas muitas vezes você esquece que o ser humano nunca será perfeito. E por isso a palavra diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Imagina o desespero das pessoas que prepararam o casamento, por exemplo. Imagina a tensão no ar das pessoas dizendo, acabou o vinho, acabou o vinho. Imagina essa notícia chegando para todas as outras pessoas que foram convidadas a essa festa. O que as pessoas diriam? Mas a percepção muito importante que nós observamos na palavra de hoje é o versículo 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Verso 5, então ela falou aos seus serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, nós passamos por várias tribulações. Na nossa vida, uma vida que não é perfeita, ela vai estar sempre com algum problema. O que você vai fazer de acordo com os problemas que você enfrenta em sua vida? O que você vai fazer nos momentos em que você encontrar tribulações em sua vida? E é por isso que esse segundo ponto é muito importante para nós. Os problemas do crente são a oportunidade para experimentar o milagre de Deus. Veja como é bom ter problemas em nossa vida. Nós muitas vezes não gostamos de problemas. Mas os problemas são o caminho para experimentarmos os milagres de Deus. Por quê? Se não houvesse esse problema que está acontecendo aqui, da falta do vinho, eles não teriam experimentado o que o texto fala ao final desse vinho que era tão bom e tão gostoso. Veja como é o mover de Deus. Em meio a imperfeições humanas, Deus age com a sua perfeição, preenchendo todas as coisas. E é por isso que nós devemos estar em meio a problemas, buscando o auxílio a Deus. Quais são os problemas que você tem enfrentado no seu dia a dia? Quais são os problemas que você tem tido em sua vida espiritual? Saiba que esses problemas são o caminho para você vivenciar e experimentar o grande milagre do nosso Senhor. Não fiquem frustrados, não fiquem tristes, mas animem-se, porque esse seu problema será material para que Deus faça um milagre maravilhoso em sua vida espiritual. Por que nós não vivenciamos milagres como este nos dias de hoje? Porque nós não conseguimos ver milagre semelhante a este nos dias de hoje? É porque em muitas das situações nós não buscamos ao Senhor. Você precisa ter essa sensibilidade espiritual. Veja como é importante termos pessoas sensíveis espiritualmente à nossa volta. Porque Maria, ela percebeu, algo está errado. E ela foi com certeza verificar o que estava acontecendo. E ao saber da notícia, a primeira coisa que ela faz, não é falar, vá comprar vinho. Chama o pessoal, chama os homens e vai lá comprar vinho. Porque a gente precisa de mais vinho. O que ela fez foi para o Senhor Jesus e disse para ele, acabou o vinho, pedindo auxílio ao Senhor, pois ela sabia que Jesus era capaz de operar
o milagre em sua vida. O milagre. Ela sabia que Jesus era a solução dos problemas que ela estava enfrentando naquele momento. Irmãos, não há solução melhor que buscarmos a Cristo em meio aos nossos problemas. Não pense que o seu amigo vai te ajudar. Não pense que o banco vai resolver o problema. Não pense que as coisas vão acontecer naturalmente. Não. Temos que entregar os nossos problemas diante do Senhor. Entregar as nossas preocupações diante de Deus. E assim vermos o agir e o mover de Deus em nossas vidas. Entregue sua preocupação diante do Senhor. Porque a palavra diz: vinde a mim, todos que estão cansados. Eu vou aliviar o jugo de vocês. Ele diz: venha a mim aqueles que estão com problemas em sua vida, entregue os seus problemas a mim, que eu vou aliviar os seus problemas. É o que o Senhor diz sempre. E é por isso que nós, como irmãos em Cristo, como filhos de Deus, nós devemos entregar nossos problemas diante do Senhor. Porque sabemos que não há problemas que sejam impossíveis a Deus. Jesus disse: não é chegada ainda a minha hora. Não chegou o meu momento de me revelar como filho de Deus. Mas mesmo assim ela diz: então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, veja, Jesus está falando: não é ainda a minha hora. Mas ela simplesmente deixa o problema na mão de Cristo, na mão de Jesus, e diz para os serventes: vocês vão fazer aquilo que o Senhor Jesus mandar. E foi embora. Irmãos, veja que coragem. A coragem de realmente deixar os problemas nas mãos de Cristo, na mão do Senhor. Pois ela sabia que Jesus era capaz de resolver esse problema. Da mesma maneira, irmãos, nós devemos entregar nossos problemas diante do Senhor e simplesmente esquecer esse problema. Se você tem algum problema na tua vida, coloque diante do Senhor. E diz: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor fará o melhor. E eu vou esquecer. Esqueça. Pois o que acontece depois, na sequência, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Aí Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. O verso 9 diz: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. O verso 10 diz: ele disse: todos costumam pôr o primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Veja, aqui, essas talhas eram usadas para fins religiosos, né, para purificações, né? Então enchiam-se de água, em torno de, aqui 2 ou 3 metretas, chega a mais ou menos 70 litros de água, 60, 70 litros de água. Então imagina, irmãos, uma talha onde você pode colocar 60 a 70 litros de água. E assim, disse para eles 6 talhas, vamos lá, dizendo que são 60 litros por talha, né? Multiplicado por 6 talhas, 420. Né? 420, né? Se fosse por 60, 360 no mínimo. Litros de vinho. Nossa. Já tem irmãos assim, já, né? Vinho, né? No friozinho, né? Hoje, né? O pessoal ainda faz né? Os irmãos se entregam aqui muito facilmente, né? É de uma pureza, né?
Só na ceia do Senhor, irmão. Que casamento? É só na ceia do Senhor que a gente toma vinho. É. E assim, vemos cerca de 420 litros de vinho que foi levado ao mestre Sala. A gente não sabe quando se deu a transformação da água para o vinho, mas a palavra diz que no momento em que esse mestre Sala, ele prova do vinho, da água, ele diz: como é que pode ter guardado esse bom vinho até agora? Como é que você pode ter guardado até agora esse bom vinho? Porque as pessoas costumam dar o bom vinho no começo, e depois que as pessoas estão meio que embriagadas de tanto beberem, começam a dar o de qualidade inferior. Porque o mundo é assim, não é verdade, irmãos? O mundo que nós vivemos, ela é assim. Ela vem como se fosse a melhor coisa do mundo. As pessoas se mostram como se fossem as melhores pessoas do mundo, por exemplo. Eu também, irmãos. Eu me mostrava para a minha esposa na época de namoro como se fosse o cara perfeito da vida dela. Não é, o irmão William? Você não se mostrou uma pessoa perfeita para a irmã Fabiana? Poxa, olha aqui. Eu sou, né? Eu sou o Tom Cruise, né? Tom Cruise de Guarulhos. Então, eu falava, poxa, olha, eu sempre andava cheiroso, irmão, perfume, né? Ela fala, nossa, como esse homem, ele é metrosexual, né? Mas depois ela viu a realidade é outra, né? No começo parecia aquele bom vinho, poxa, que bom, né? Que homem legal. Agora tá na parte final do vinho, né? Onde só vem a parte ruim do vinho, né? O mundo é assim, irmãos. O mundo nos dá como se aquelas coisas que nós estamos vendo fosse a melhor coisa do mundo. Isso é propaganda, não é verdade? Isso é marketing. A televisão mostra coisas como se aquilo fosse perfeito para você. É uma forma de sedução, seduzir você pela imagem, poxa. Aí você fica com vontade, poxa. Não foi os comerciais ligados ao cigarro, por exemplo. Hoje em dia não se tem tanto comercial de cigarro, mas os comerciais ligados ao cigarro era de você ser um pouco assim, de liberdade, né? O cara fume Marlboro, experimente essa liberdade. É tipo assim, não era? E as pessoas, adolescente, então nem se fala, nossa, eu quero ser tiozão também, né? Vou pegar e experimentar essa liberdade, né? O mundo é assim, como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. Eles colocam o envelope como se fosse algo perfeito para você. Mas não é assim, irmãos. O mundo vive assim, mas diferente daquilo que Deus faz em nossa vida. Deus é diferente daquilo que o mundo faz, irmãos. Esse é um ponto muito importante para nós. É essencial lembrarmos esse ponto. Deus não é que nem homem, porque Deus é perfeito. Quando Deus faz, Ele faz transbordar, irmãos. Eu fiquei pensando, poxa, essa festa, o que será que aconteceu? Será que convidou mais gente do que deveria? Pode ser, né? Uma das hipóteses. Ou será que chamaram pessoas como o nosso irmão Juliano nessa festa que acabou com o vinho? Pode ser, né? Vai 5 Juliano lá, acaba essas metretas de vinho aqui, acaba rapidinho. Imagina, né, irmãos? O que será que aconteceu? Ou eu pensei, será que é como nossa irmã Kelly, assim, tudo sob medida, e alguém deixou cair, aí acabou o vinho, e agora? Que a nossa irmã Kelly, ela, né? Quando está faltando alguma coisa na igreja, na refeição, ela fica lá no controle, ó, um pedacinho aqui, ó, pedacinho para você, parece presídio, né? Dá um pouquinho a mais, não, vai, passa, é o próximo aí, é um pouquinho aqui,
E o que sobra eu vou levar para minha casa. Não, claro que ela serve muito bem, né? Ela está fazendo certo, né? Quando está faltando tem que, né? Se a miséria, não tem jeito, né? As variáveis que atingem a nossa vida, né? O ser humano, por mais que tente ser perfeito, será imperfeito. Mas quando Deus faz as coisas, quando Jesus faz as coisas, é diferente, irmãos. Quando Jesus age em nossa vida, é de forma diferente. Nós cansamos de ver pessoas querendo mudar a sua vida. Cansamos de ver pessoas que dizem, amanhã eu vou mudar, a partir de amanhã eu vou mudar. Mas não conseguem mudar. Porque a mudança, a transformação em nossa vida, não se dá por minha vontade, simplesmente. Nós necessitamos de Deus agindo em nossa vida espiritual. Você precisa ver o mover de Deus em sua vida. Por isso que o nosso pastor cansa de repetir, o homem não muda. O homem não vai mudar nunca. Quem vai mudar esse homem, por quê? É Deus quem vai mudar esse homem. Você não tem tentado muitas vezes mudar a sua vida, mas você novamente volta ao ponto inicial. Você tenta, quando vê você está de novo no começo. Você diz, poxa, não vou conseguir mudar nunca. Porque essa é a limitação humana, irmãos. Nós somos imperfeitos. E é por isso que precisamos de alguém perfeito em nossa vida para mover e transformar, como a água foi transformada em vinho. E a palavra diz, no verso 10, ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Verso 11 diz, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja, irmãos, o milagre que foi operado aqui, não foi para parabenizar simplesmente o casal que estava realizando essa festa de bodas. Quando Deus opera milagre, quando o Senhor opera milagres, o texto claramente nos mostra, manifestou para a sua glória. Quando nós fazemos as coisas em nossa vida espiritual, quando vemos o mover de Deus, quando vemos a ação de Deus na nossa vida, não é para simplesmente dizer, poxa, que bom, estou feliz, é para mim. Não. Aquilo foi feito para que você glorifique ao Senhor. Glorifique a Deus. E a palavra diz ao final, e os seus discípulos creram nele. Veja que interessante. Os discípulos acompanhavam Jesus. Sabiam que ele era um homem diferente. E no texto diz, os discípulos, ao ver esse milagre, eles começaram a crer no Senhor. Os milagres que acontecem em nossa vida espiritual é para firmar a nossa vida diante do Senhor. Porque a palavra diz, não foi um milagre, mas foram sinais. A palavra é diferente. Foi feito um milagre, mas o texto chama isso de sinal. Um sinal para mostrar que Jesus era quem? Filho de Deus. Um ser divino que veio a este mundo para carregar todos os pecados da humanidade e morrer na cruz por nós e ressuscitar assim ao terceiro dia, para que assim tivéssemos acessos ao nosso Senhor, nosso Deus. Veja, é um sinal. Quando Deus opera milagre em sua vida, em minha vida, é para que nós vejamos aquilo que Deus está fazendo em nós. E assim glorificar a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito. Não é simplesmente para desfrutar daquele milagre e dizer como as coisas foram boas para nós. Como tudo está dando certo. Não é simplesmente terminar assim. É para glorificarmos ao Senhor. Eu gostaria de encerrar a mensagem de hoje. O que o mundo nos oferece muitas vezes parece agradável aos nossos olhos, mas aquilo que é agradável aos nossos olhos não fará diferença em nossa vida espiritual.
O que faz da nossa vida ser alguém diferente, ser realmente alguém agradável, é a presença do Senhor. Essa festa tinha tudo para acabar em uma grande vergonha. Essa festa tinha tudo para acabar com uma festa mal falada na região de Canaã. Mas essa festa é falada até hoje. Até hoje. Falada pois Jesus estava ali. E Jesus operou a tua obra neste casamento. Sabe como devemos fazer para que a nossa vida seja falada para todo sempre? Sabe como? É pela presença do Senhor. Quando as pessoas olham para a tua vida, tem que dizer: poxa, quando eu vejo a vida do irmão Marcelo, eu vejo Cristo. Como esse homem é fiel ao Senhor. Quando eu vejo a vida do irmão Carlinhos, eu vejo Cristo. E como é bom ver nele Cristo. É assim que deveremos ser lembrados, irmãos. Porque você tinha tudo para morrer espiritualmente. Mas Jesus, por meio da sua cruz, por meio da sua obra de redenção, trouxe você de novo. Trouxe você de volta, para que agora você pudesse desfrutar dessa festa maravilhosa ao lado do nosso Senhor. Que seja assim a sua vida durante mais uma semana. Lembre-se do Senhor e seja ao lado dele. Reconheça seus defeitos, reconheça as suas imperfeições e peça: Senhor, preencha a minha vida. Eu sou uma pessoa imperfeita e preciso de ti. E assim você verá em meio aos seus problemas o mover de Deus, o preencher de um Deus perfeito, que fará transbordar na tua vida, transbordar bênçãos na tua vida. E assim você poderá dizer todos os dias: Deus é bom. A Deus toda a glória e honra. Oremos.